Olha, o Senhor manda te dizer que Ele vai te levar em muitos lugares e muitas nações. E ali, irmãos, aquela palavra ficou no meu coração. Só que eu pensava, pastor Douglas, pastores, irmãos, que eu ia, irmãos, nessa caminhada já espiritual, como missionário, entrar numa junta de missões, e Deus, através da junta de missões, ia me levar em muitos lugares. Mas foi um pouco diferente minha trajetória, irmãos, porque através do meu trabalho, o Senhor me levou já em muitos países, em muitos lugares. Em lugares que talvez uma junta de missões não me levaria. A minha última viagem foi para o Peru, mas a minha anterior foi para a América Central, aqui para Honduras, um lugar, irmãos, onde o comunismo impera, e ali tem poucas igrejas, para vocês terem ideia também. E agora, dia 19, eu estou indo para a China. Também trabalho, mas eu hoje trabalho na agência da ONU, irmãos, na Unesco, e me propicia eu poder estar em vários lugares, em vários países, em lugares muitas vezes inacessíveis. Vocês têm ideia, irmão, na China a gente não consegue usar WhatsApp. Já mandaram várias instruções para nós, não consegue usar redes sociais nenhuma. A internet deles lá, a gente tem que adquirir um chip deles para poder utilizar a internet lá. Então você tem ideia que o negócio não é fácil para entrar nesses países aí, irmãos. É aquilo que o nosso amado irmão estava mostrando aqui sobre a igreja perseguida. Mas essa igreja perseguida, triunfante, irmãos, ela peleja, ela leva a palavra de Deus, ela se multiplica. Quanto mais, irmãos, ela é perseguida, mais ela vai crescer, mais o Espírito Santo vai descer, vai encher homens do Espírito para poder levar a palavra do Senhor a toda criatura. Eu creio, irmão, que quanto mais nós for perseguidos, o Senhor vai levantar homens, mulheres, crianças, meninos corajosos e cheios da palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Eu quero dizer para os irmãos, para os jovens, cadê o jovem? Levante a sua mão. Então não desista da carreira que você está querendo cursar, daquilo que você está querendo fazer, porque através da sua carreira o Senhor vai fazer de você um missionário. Através daquilo que você está estudando, está fazendo, o Senhor vai te levar em muitos lugares também. Aleluia. E você, lá onde você chegar, seja um missionário do Senhor Jesus. Aleluia. Agora, recentemente, irmãos, eu pude estar em várias aldeias lá em São Gabriel da Cachoeira. E aí, se os irmãos tiverem um vídeo aí, eu queria que eles passassem rapidinho para vocês verem. E ali, conversando com eles, eu sempre perguntando: alguém prega a palavra para vocês? Vocês conhecem o Evangelho? Vocês conhecem Jesus? E ali, irmãos, eu conheci uma etnia chamada Curipaco, e a língua deles é uma língua bem diferente. E as línguas indígenas, muitas delas estão ficando extintas, irmãos, porque as pessoas ali não conseguem ter uma didática para continuar a língua para os filhos, para os netos. E uma missionária, irmãos, da Alemanha, ela saiu da Alemanha, foi para a Amazônia, e ela chegou nessa tribo, ela passou vários anos nessa tribo indígena, e aí ela aprendeu a língua, ela traduziu todo o Novo Testamento para a língua Curipaco, irmãos. E aí eu disse: você pode ler um trecho da Bíblia para mim filmar e levar para os irmãos ver? Ela disse: pode filmar. E nós filmamos, irmãos. Glória a Deus. Que coisa salve de palmas, Senhor Jesus. Glória a Deus. Irmãos, pessoas que abdicam para fazer o ID do Senhor Jesus. Essa missionária já partiu, se eu não estou enganado com o Senhor. Sofia Milha é o nome dela. Eu creio que ela já partiu com o Senhor, mas deixou um legado naquela comunidade. As pessoas ali conhecendo o nome de Cristo. Glória a Deus. Amém? Agora vamos entrar na mensagem, amém? Prometo que eu não vou demorar, irmãos. Diga comigo assim: poder de Deus para a igreja fazer missões. Agora levanta sua mão, irmão, como profeta e como missionário. Existe poder de Deus para a igreja fazer missões. A igreja não faz missão sem poder. Aleluia. Eu acho que você não ouviu. Olha para o irmão que está do seu lado. Diga para ele nessa noite. Aleluia. Diga para o irmão que está do seu lado: a igreja
faz missões sem o poder de Deus. Aleluia, aleluia. Homem cheio do poder, jovem cheio do poder para fazer missões, irmãos. Aleluia. Romanos capítulo 8, versículo 35 a 39 vai falando: quem nos separará do amor de Cristo? Mas por que, pastor Miquel, está escrita essa palavra? E ela é uma pergunta. Ela vai dizer: o que vai te separar do amor de Cristo? Sabe por quê, irmãos? Quanto mais chegar perto dos últimos dias, mais difícil vai ser para nós cristãos. Quanto mais se abreviar os dias, mais difícil vai ser cristão. Você vê, irmãos, que poucos dias atrás, o que foi que aconteceu com aquele jovem chamado Charles Kirk? Você sabe a história dele? Você sabe quem é ele? É um cristão, irmãos, uma pessoa que conhece a palavra, pregador da palavra de Deus, pregador do Evangelho. Sabe por que ele morreu, irmãos? Porque ele acredita naquilo que está escrito na Bíblia. Eu quero dizer uma coisa para você, irmão. Uma coisa é nós falar a palavra entre essas quatro paredes. Uma coisa é nós dizer aqui sobre o Evangelho e falar que o Evangelho ele condena algumas práticas. Outra coisa é nós pegar essa mesma Bíblia e abrir essa porta e falar ali fora. É muito fácil pregar para crente, é muito fácil pregar para cristão, mas, irmão, é difícil quando você pega a Bíblia e escancar esta fé para o mundo. Porque alguém vai te apontar, alguém vai te criticar, alguém vai dizer: olha, o crentezinho ali quer ser melhor do que os outros, e vai te apontar porque você tem, irmãos, algo que a Bíblia diz que o mundo odeia. Os irmãos estão entendendo? Levanta a sua mão bem alta nessa noite, irmão, e glorifica o nome do Senhor Jesus. É por isso que a Bíblia continua dizendo ainda: o que te separará do amor de Cristo? Aleluia. Será se você vai se acovardar ou se você vai ter coragem de falar para aquela pessoa que está pertinho de você no seu trabalho que Jesus ama ele? Eu estava agora lá em São Gabriel da Cachoeira, e eu estava lá com várias pessoas, e nós andando, indo nas aldeias, conversando com as pessoas, e estavam todas as agências da ONU ali, irmãos. Estava a Unesco, estava a Unicef, estava a Acnur, todas as agências da ONU estavam lá. E em um dado momento à noite nós saímos para conversar, e nós andando, e alguém chegou para mim e disse: olha, eu soube que você é um pastor. Eu disse: sou pastor. É muito raro ver um pastor no nosso meio. Você é sim, pastor, sabe? Eu digo: glória a Deus. Aleluia. Porque o Senhor quer que nós estejamos em todos os lugares, irmãos. Deus quer que nós estejamos em todos os lugares, para alçar a nossa voz e colocar lá que Jesus ama aquele povo. E ali conversando com eles, irmãos, aí quando nós já estávamos no aeroporto, sentou do meu lado uma senhora, e ela disse: olha, achei muito interessante ver você falando ali sobre as igrejas, falando do trabalho que vocês fazem. Olha, eu sou budista, ela disse. Como é que funciona esse evangelho? Como é que é mesmo o que vocês falam? Olha só, pastor, toda a minha família cresceu no budismo. Eu não sei como é que vocês falam. Quem é como é que ele chama, que é o Buda dele, né? Quem é a pessoa que vocês exaltam, né? Fala assim. Eu digo: é Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia, glória a Deus. E comecei a falar com ela e pregar e falar, irmãos, a palavra do Senhor. No momento que eu estava ali no aeroporto, eu consegui pregar para ela. Aí eu entro no avião, irmão. No avião, sentou do meu lado o fotógrafo, que estava tirando foto, fazendo vídeo. Aí ele disse: olha, eu tenho uma coisa para lhe falar. Eu digo: diga. Ele disse: eu sou ateu, mas eu estou mais para agnóstico, ele disse. Mas eu quero dizer para você que eu era um pregador da palavra de Deus. Eu pregava a palavra, eu era quase um missionário, ele disse. E hoje eu estou assim, ele falou. Aí eu olhei para ele e disse para ele: não tem como eu não crer nesse Deus Todo-Poderoso, meu amigo. O que Deus já fez comigo, é Sidney o nome dele. Eu digo: Sidney, o que Deus já fez comigo, não tem como eu deixar de crer nesse Deus Todo-Poderoso. E comecei a testemunhar com ele, falar do amor de Deus. Enquanto o avião
irmãos, ser missionário é isso. Onde Jesus te colocar, na cadeirinha que o Senhor te colocar, no caminho que o Senhor te colocar, aleluia, lá numa feirinha, lá onde o Senhor Jesus te colocar, lá tu é um missionário do Senhor. Jesus te contempla lá onde você estiver. Quem pode glorificar o Senhor Jesus? Então, irmãos, quanto mais vai chegar perto do fim, mais as forças opositoras do mal vão se levantar com veemência contra nós, tentando nos parar, e o inimigo vai tentar impor a sua cultura, irmãos, em nós, aleluia, os seus mundanismos, querendo impedir o crescimento do Evangelho, impedir de todas as formas, irmãos, de todas as formas eles vão tentar impedir. E muitas igrejas, pastoras, se levantam em luta. Eu acho muito bonito que a Cidade Nova 2 faz esse culto de missões com essa temática e traz todas essas informações para a igreja, pastor. Isso é muito bonito, porque a igreja ela fica ciente do que acontece no mundo, ela fica antenada, sabendo o que está acontecendo no mundo, e nós podemos orar por missões assim, quando nós trazemos à luz as informações. Glória a Deus. Então é importante, irmãos, porque quando as igrejas elas se levantam em luta, ela avança, irmãos. Ela planta no coração dessas criancinhas que estão aqui, irmão, desejo de missões. Planta no coração dos jovens que estão aqui, todo com uma roupa diferente, porque quem sabe, irmão, em algum momento Deus vai fazer algo na tua vida e vai te levar lá para outra nação diferente, e você vai lá lembrar daquele dia na Cidade Nova 2, o que Deus fez na tua vida e te preparou para as missões. Aleluia, glória a Deus. Irmão, mas tem igrejas que são inertes. Ela sabe que precisa propagar o Evangelho, ela sabe que precisa levantar missionários, ela sabe que precisa fazer missões, mas ela fica inerte. E agora eu quero que você coloque a mão no seu coração e diga assim: a igreja sou eu. Aleluia. Irmão, tem igreja que ela não é inerte, ela se levanta e diz: eu vou fazer, eu estou aqui, Senhor, eis-me aqui. Pode se levantar o que for, eu estou aqui para fazer a tua vontade, Senhor Jesus. Agora escolha nessa noite se você quer ser a igreja inerte ou se você quer ser a igreja que avança. Aleluia, glória a Deus. Não seja a igreja inerte, irmão, seja a igreja que avança. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor está preparando os crentes para fazer missões, irmão. Todos os dias o Senhor está nos preparando, todos os dias o Senhor está falando conosco. E esses verdadeiros crentes, a primeira coisa, eles permanecem fiel à palavra de Deus. Eu quero que você, por um minutinho, coloque a mão no seu coração e feche os seus olhos. Eu quero que você ouça comigo, porque a voz de Deus clama lá, irmãos, dos nossos primeiros irmãos, dizendo assim: a quem enviarei? Aleluia. Quem há de ir por nós? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? É uma palavra que ecoa, irmãos, nos quanto mais longínquo da Amazônia, em culturas tão diferentes, vai ecoando, irmãos, e precisa ecoar no nosso coração. Aleluia. Quero dizer para você, irmãos, que nesses momentos de luta e de prova, o Senhor, Ele dá um brado sobre a igreja. Ele dá um brado, irmãos. No momento de oposição, quanto mais se opõe contra a igreja do Senhor, porque a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então, quando começa a oposição, irmãos, Deus se levanta, preparando e derrama um avivamento sobre os homens e mulheres da igreja. Eu creio nisso piamente, irmãos, que o Senhor Ele nos levanta no grande despertamento. Eu estava assistindo uns vídeos sobre esse rapaz, esse Charlie Kirk, né? Lá dos Estados Unidos. Estava vendo os debates que ele fazia com as pessoas. Ele abria para qualquer pessoa, pastor. Ele colocava o microfone lá e sentava. E ali ele atendia qualquer pessoa de qualquer religião, com qualquer tema, podia falar com
com ele, e ele entrava na Bíblia, ele entrava na palavra, e ele ia falando e falando e falando, só que a voz dele, irmão, se calou na terra. A voz dele se calou na terra, mas a tua voz ainda pode bradar aqui na terra. E eu ali orando com o Senhor, digo: Senhor, que nasça, aleluia, no coração de muitas pessoas o desejo também e a coragem de falar do teu evangelho assim com coragem, irmão, com ousadia, com coragem e com ousadia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus quer levantar-nos, irmãos, e nos despertar, assim como ele fez com Ezequiel, capítulo 37, verso 4. Ele chegou para Ezequiel e disse: Ezequiel, profetiza sobre esses ossos e diga: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Quem nessa noite quer profetizar assim, levanta a mão. Existem ossos secos te esperando, existem muitos ossos secos te esperando. Aleluia. Estenda as mãos assim, irmão, estenda as mãos bem assim e diga: ossos secos, ouça a palavra do Senhor. Aleluia, glória a Deus. É isso que o Senhor quer de ti, irmãos. Ele quer que você olhe para os ossos secos e profetize vida. Vida, vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Assim como ele tomou, irmãos, e levantou Ezequiel no momento que o povo estava ali como ossos secos. O Senhor te levanta para esse final, irmãos, para esse grande avivamento final. Glória a Deus. Se você for analisar e olhar, irmãos, as potências do mundo estão se organizando, as potências do mundo estão tramando, as potências do mundo estão se trancando e fazendo reuniões secretas. Irmãos, mas o Senhor está olhando, nada fica oculto aos olhos do Senhor. Nada fica oculto aos olhos do Senhor, irmãos, e Ele já nos alertou tudo isso na Sua palavra. Glória a Deus. E quando o Senhor nos levanta, irmãos, e eu quero dizer que nunca foi tão fundamental que a igreja se posicione. Nós, como igrejas, precisamos nos posicionar como povo de Deus, tomar a nossa posição. Não podemos ficar em cima do muro, irmãos. Aleluia. A igreja necessita, irmãos, receber esse vento do Espírito. Quem quer receber o vento do Espírito nessa noite, diga glória a Deus. Aleluia. Mateus capítulo 16, versículo 24, Jesus disse assim a seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ah, pastor, mas não, renuncia, irmão, renuncia tudo que o mundo oferece, renuncia muitas vezes algo que é momento de conforto, renuncia. Toma a tua cruz, por mais pesada que seja a tua cruz, toma ela. Aleluia, coloque ela aqui no seu ombro e siga o Senhor Jesus. Vai, irmãos, aleluia, fazendo a obra do Senhor. Porque se nós não negar a si mesmo, nós não somos dignos de servir o Senhor Jesus. Aleluia. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, é importante nós se posicionar, sair do muro. O pessoal fala um ditado aí para fora, dizendo bem assim: dá a cara a tapa, né? Nós precisamos, irmãos, se levantar assim. Louvado seja Deus. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. A palavra não descreve, irmãos, essa transformação dos crentes que são capacitados pelo Espírito Santo, que diz assim, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem pelo Espírito Santo.
vai sentir a presença do Espírito Santo, irmãos. Alguém que olhar para você dentro dos teus olhos vai dizer que verdadeiramente aquela pessoa tem algo diferente na vida dela. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, 2 Coríntios capítulo 3, do 2 ao 4, nós vamos vendo, irmãos, mostrando que nós somos carta. Diga comigo, eu sou uma carta. Aleluia, você é uma carta de Cristo. Para onde você for, você é uma carta de Cristo. Uma carta de Cristo. Porque pelo teu gesto, pela tua forma de andar, pelas tuas ações, pelas tuas palavras, alguém vai olhar para ti e vai dizer bem assim: esta pessoa tem o Espírito Santo, essa pessoa verdadeiramente é crente, essa pessoa verdadeiramente é um servo, uma serva de Deus. Uma carta, olha para o irmão que está ao seu lado, diga: você é uma carta conhecida e lida por todos os homens. Uma carta poderosa, aleluia, glória a Deus. Você é uma carta, eu sou uma carta de Cristo, irmãos, conhecida e lida, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Temos que refletir essa palavra de poder, irmãos, para nós fazer missões dessa forma, como carta. 1 Reis capítulo 17, verso 24 diz assim: ela descreve a reação da viúva, irmãos, quando ela vê o profeta e que o profeta fala com ela. Ela declara para ele assim: agora eu sei que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor está na tua boca, que está na tua boca é a verdade. É a verdade. Um dia, irmãos, na comunidade que o papai pastoreava, uma delas, os irmãos estavam tudo pegando malária, não estava dando jeito. Os irmãos adoeciam e era muito distante da cidade para os irmãos se tratar. Os irmãos ficavam se tremendo assim da malária, se tremia todinho assim. Aí papai ia lá para orar por eles e a gente estava assim, irmãos, se tremendo todo, enrolado nos lençóis e se tremendo todo da malária. E o outro irmão adoecendo, e ele levantou uma campanha: irmãos, vamos orar ao Senhor e vamos repreender essa doença dessa comunidade. Irmãos, a comunidade orou ao Senhor, fez uma campanha, passou 2 anos sem ninguém ter malária na comunidade. Parou, e quando chegou o enfermeiro com um posto que foi instalado na comunidade para cuidar da malária lá. Glória a Deus, aleluia. Vocês estão entendendo como é que Deus faz, irmãos? A palavra que sai da nossa boca tem que ter poder. Eu não posso falar que Deus cura se Deus não curar. Eu não posso falar que o Senhor liberta se o Senhor não libertar. Irmãos, eu preciso, aleluia, que a palavra que sai da minha boca tenha poder. Ela sai, mas ela impacta a vida daquele que ouve, e ele veja o poder de Deus. Irmão, estou entendendo até aqui? Diga glória ao nome do Senhor. Louvado seja Deus. Nós somos, irmãos, essa pessoa que o Senhor tem preparado de uma forma tão especial, que a Bíblia fala que Ele nos trata como vaso. Diga que o irmão que está dizendo: tu é um vaso. Mas eu quero te dizer uma coisa. Fala para ele: eu quero te dizer uma coisa. Tu é um vaso de barro. Tem aquele louvor que diz: pronto a ser quebrado para ser o que quer, né? Então nós somos um vaso de barro, irmão. Sabe aquele vasinho de barro? Você é esse vaso de barro, mas é um vaso de barro de excelência para ser usado pelo Senhor, irmãos. Aleluia. 2 Coríntios capítulo 5, do versículo 3 ao 18, irmão, vai falando muito forte sobre isso. Como nós somos esse vaso de barro, mas que nós estamos preparados para ser usado pelo Senhor. Está até lá no cantinho, mas no momento certo o Senhor pega esse vaso e usa. Quem quer, irmão, ser esse vaso? Às vezes até que não é um vaso bonitão, né? Não é aquele vaso todo, como é que fala? Arrumado, sei lá, como é que a pessoa faz assim, pule, né? Todo polido. Às vezes é um vaso, até um vaso assim meio feio, né? Não é muito bonito, né?
mas é o vaso que o Senhor quer usar, irmãos. É o vaso que o Senhor usa. Aleluia, glória a Deus. Quem pode glorificar o Senhor Jesus? É assim, irmãos. Aleluia. Então nós somos esse vaso. Diga comigo, eu sou esse vaso. Glória a Deus. Então por isso, irmãos, que o Senhor te chamou como testemunha viva. Você é uma testemunha viva do Senhor Jesus. Ele te deu esse poder para ser testemunha. Atos capítulo 5, versículo 32 vai falando, irmãos, que nós somos testemunha destas coisas. E bem assim o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. O Senhor nos deu o Espírito Santo, nos encheu para que nós possamos ser testemunha dele. Aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, em Atos capítulo 1 em diante, a palavra vai dizendo assim: e depois de ministrar o discípulo por 40 dias, o Senhor ressuscitado ascende aos céus. Matias é escolhido, para ocupar o lugar. E em Atos capítulo 1, 8 diz assim: contudo, recebereis poder. Diga comigo, recebereis poder do Espírito Santo ao descer do céu sobre vós. Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até o confim da terra. Você é testemunha. Levante a mão nessa noite, glória a Deus. Você é uma testemunha de Cristo. E a gente, irmão, só se torna testemunha se a gente testemunhar. Você não consegue ser uma testemunha oculta, né, pastor? Agente secreto, não. Você só é uma testemunha quando você abre a boca e testemunha e fala de Cristo. Glória a Deus, aleluia. E é assim, irmãos, que nós comunicamos. Aleluia. Atos capítulo 2 fala que no dia do Pentecostes eles foram todos cheios do poder. Começaram a falar em novas línguas, irmãos, eles foram cheios. De maneira que eles foram batizados e receberam o Espírito Santo. E em Atos capítulo 2, versículo 41, a palavra do Senhor diz que Pedro, cheio do Espírito Santo, foi fazer a primeira pregação dele. Quem aqui ainda não fez sua primeira pregação? Levanta a mão. Pode levantar, irmão, não tem vergonha não. Quem nunca disse, pastor, eu nunca vi um sermão e fui lá no templo e preguei. Quem não? Levanta a mão assim. Então te prepara, Pedro, porque quando tu pregar, mais de 3.000 almas vão se converter. Glória a Deus. Quem cresce, diga glória a Deus, irmão. Aleluia. É, irmão. Pedro já estava ali, velho, irmão, já estava babulo, né? Ele já estava com Jesus e tudo, mas na primeira pregação dele, cheio do Espírito Santo, ele ganhou um monte de alma para Jesus. Aleluia. Que prazer nós temos, irmãos, pregar para nós mesmos. Não, o prazer que nós temos é pregar Cristo ressuscitado para aqueles que precisam ouvir de Cristo. Esse tem que ser o maior prazer do nosso coração. É ver uma vida, irmão, se ajoelhando aqui, dizendo só o Senhor é Deus. É ver uma vida de joelhos aqui chorando e dizendo: Senhor, eu quero ser liberto, eu quero ser livre, Senhor, eu quero ser um servo teu. Esse tem que ser o maior prazer do nosso coração como servos do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Os irmãos estão entendendo, diga glória a Deus. Irmãos, Ele nos deu poder para nós testemunhar. João capítulo 20, verso 21 e 22. Como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós. E soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Assim como o Senhor Deus enviou Jesus com esse propósito, o Senhor nos envia também assim, irmãos. Nós precisamos mais uma vez ser ousados, ter coragem e entregar tudo aquilo que o Senhor nos mandar. Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3, Paulo afirma assim, irmãos: eu vos entreguei antes de tudo o que também recebi do Senhor. É uma doação, irmãos, é uma doação. Eu recebi o Espírito Santo, eu recebi a salvação, eu recebi Jesus Cristo, eu recebi libertação, eu recebi tanta coisa de Jesus, irmão. Eu recebi esposa, eu recebi filhos, eu recebi capacidade, eu recebi emprego.
Glória a Deus, aleluia. Se coloque de pé nessa noite, irmãos. Eu não vou me ater tantos horários. Glória a Deus, aleluia. Cadê o irmão Maurício aí para tocar aqueles antigos, irmão? Eu quisera ir ao campo missionário. Senhor, tu sabes, eu anelo. Glória a Deus, aleluia. Meus amados irmãos, eu queria convidar você aqui na frente. Que a palavra falou com você, que você sentiu o Espírito Santo nessa noite. Aleluia, glória a Deus. O Senhor Jesus está nesse lugar. Aleluia, Ele quer reacender em nós uma chama. Ele quer reacender em nosso coração. Aleluia. Ele quer que você, assim como Pedro, quando abriu tua boca, você seja usado pelo Senhor Jesus. Pastor Paulo, esses dias eu estava assim, meio triste, né, um dia desses, e falando com Deus, orando. A festa lá da cidade do Novo aceitou Jesus, ninguém, eu disse Jesus. E comecei a falar com o Senhor ali, e o Senhor falou comigo assim: nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Aí eu parei e entendi uma coisa que às vezes a gente esquece, pastor Anitta, que a gente só fala, quem convence é o Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, tu só foi convidado para abrir a boca, tu não foi convidado para convencer ninguém. Essa obra de convencimento é do Espírito Santo de Deus. A obra do convencimento é do Espírito Santo. Você só foi convidado para ser instrumento e abrir sua boca. Aleluia. Quando eu louvar esse louvor, eu queria convidar você a vir aqui na frente. Senhor, tu sabes que eu anelo, que há em minha alma. Sabe esse lugar? Vem aqui na frente, nós vamos orar por você. Como fogo bem aceso em meu coração. Senhor, pergunto o que é que eu não posso andar pelos países. Cadê todos os jovens que dançaram aqui e cantaram? Perdido. Eu quisera ir aos campos missionários. Eu quisera
ela faz para atender o demônio, irmãos. E às vezes nós que recebemos um Consolador tão poderoso, que está conosco todos os dias, Ele está aqui, irmãos, para operar no nosso meio. Às vezes a gente não clama pelo Espírito Santo, não abraça o Espírito Santo e não diz: vem Espírito Santo sobre mim, sabe, irmão? Não faz um sacrifício pelo Espírito Santo que está aqui, irmãos, que o Senhor deixou para nós. Aleluia, glória a Deus. Eu quero orar nessa noite. Fique comigo, teclado. Eu quero orar nessa noite. Eu quero que você agora abra seu coração e fale com o Senhor. Eu quero dizer para os jovens que o Senhor quer usar a tua força. O Senhor não quer mandar, às vezes, lá para longe. O Senhor não quer mandar um velhinho de 80 anos já, não. Deus quer mandar uma pessoa forte que ainda consegue carregar madeira, construir uma casinha de palha, sabe, irmão? Que não mandar lá na África, lá na Angola, sabe, irmão? Ah, o Senhor quer mandar você. Aleluia, glória a Deus. Quando eu vier da China agora, eu vou tentar contar a experiência que o pastor gosta de deixar. Que lá eu vou procurar saber, irmãos, minha igreja. Eu já procurei saber se tem missionário lá. Já falei com o pessoal da ajuda de missões para saber se tem missionário nosso lá. Da Iadã, irmãos. Porque tem vários missionários da Iadã em vários lugares, vários países. Eu tenho procurado saber. Mas eu creio, irmãos, que em breve o Senhor vai estar com vocês, sabe, irmãos? Para levar essa palavra nesses países. Estude inglês, estude espanhol, estude francês, estude alemão, estude outras línguas. Eu estava vendo agora domingo, não sábado, tinha um americano pregando lá no meio do Teatro Amazonas, irmão. Eu estava lá pregando a palavra. Eu quero pregar lá no país dele também. Glória a Deus, ele prega aqui o secular, assim. Aleluia. Quem deseja, irmão, fazer missão, levanta tua mão nessa noite. Vamos orar por você, glória a Deus, aleluia. Eu peço que o grupo de louvor cante louvor aqui em cima, enquanto eu vou estar lá orando e ungindo você. E eu peço que você já esteja orando, mas nós vamos orar. O pastor já orou, não, o pastor disse aqui que já ungiu todo mundo para ser missionário. Já era, glória a Deus. Eu quero só dizer para o pastor Sabá que a culpa no momento terminar dessa hora foi do Marcos. É para não levar rádio depois, tá, pastor? Vamos orar ao Senhor? Feche todos os teus olhos. Bendito Deus, querido e Pai. Senhor, nós te damos graça nesta noite, Senhor. Eu te dou graça por este privilégio, Pai. Transmitir, Senhor, a tua palavra, Senhor. Ó, Pai, usa minha boca onde eu estiver, Pai. Onde o Senhor me levar, Senhor. Eu represento cada um desses jovens que estão aqui, Senhor. Eu sei que o Senhor tem um plano. Eu sei que o Senhor tem um projeto. Um projeto escrito para cada um deles, Senhor. Para cumprir na vida de cada um deles, Senhor, por favor. Este projeto que está sendo escrito sobre a vida deles, Pai. Em nome de Jesus, que vai declarar essa bênção da vida.
nossas vontades estão corrompidas. Por isso que nós queremos viver e fazer a vontade do Senhor, não somente hoje, mas todo sempre. Quantos dizem e podem dizer amém, irmãos? Quantos querem aqui na frente ainda? Quantos querem agradecer aqui nosso pastor Miquel por essa excelente palavra do Senhor? Estenda suas mãos para cá e diga assim: Pastor Miquel, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Então você imagina uma criança dessa aqui, ó, o papai e a mamãe deixar, né, crescer e enviar para as missões. Você já pensou no negócio desse? Olha só, o papai, a mamãe, o vovô, tá vendo, irmão? Já preparando essa criança aqui para fazer a vontade de Deus. Olha o coração do pai e da mãe, né, irmão? Mas, irmãos, olha, fazer a vontade de Deus, perder um filho para o Senhor, para as missões, irmão, é uma bênção de Deus. Olha só, isso aqui é o Bernardo, irmão, olha só. Futuro pastor Bernardo, no nome do Senhor. Nós queremos proclamar e vamos profetizar a vida dele. Irmãos, tem uma semana de vitória. Lembrando que todos nós temos um compromisso amanhã, essa nova. Irmãos, olha só, que o amor de Deus, viu? Nosso Pai, a graça do Senhor Jesus e a comunhão e as consolações o Espírito Santo seja com toda a igreja. Todos digam